Tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou a Sara Sena. E eu resolvi falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Doenças raras, doenças difíceis de tratar, doenças degenerativas, doenças autoimunes. Eu trabalho e desenvolvo atividades de tratamento com a acupuntura. Algumas pessoas já passam comigo, já se tratam comigo e eu venho obtendo respostas incríveis, muito bacanas. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é, como que é esse trabalho meu, o que eu desenvolvo, o que eu faço e como que ele funciona. Mas vamos entender um pouquinho esse universo, essas doenças raras, como que é isso, o que é doença rara, né? O que a gente costuma falar com relação a doenças raras é o seguinte: elas têm como característica uma ampla diversidade de sinais e sintomas que variam não só de uma doença para outra, mas também de uma pessoa para outra, que pode ser acometida pela mesma patologia. Então, muitas vezes a pessoa que tem uma doença com os mesmos sinais e os mesmos sintomas, ela apresenta respostas bastante distintas com relação ao tratamento e até diagnóstico da parte da clínica médica. É difícil conviver com a doença, em especial essas doenças que promovem algias constantes, imobilidade de membros, dificuldade de locomoção. Isso altera diretamente a qualidade de vida de qualquer pessoa. O paciente ele perde a autonomia para realizar as suas próprias atividades, o que é uma tarefa para ele às vezes muito difícil, que é um caminhar, um trote mais lento, subir um degrau pode se tornar muito complicado, muito dificultoso para algum paciente que apresente uma patologia mais específica, mais difícil, mais pesada, vamos assim dizer. Isso também atrapalha a pessoa não só no seu trote, no seu caminhar, mas na realização das suas atividades diárias. Então é importante lembrar que a pessoa com dor, a pessoa que tem uma dificuldade ou uma doença, seja ela degenerativa, de que tipo for, ela vai apresentar dificuldades muito grandes, inclusive vai apresentar dificuldades no ambiente familiar, porque é difícil você conviver com uma pessoa que está o tempo todo dolorosa, que tem desconforto, que não está bem. É difícil para a família, para os amigos, para quem caminha com essas pessoas. Então é importante compreender que ter uma doença rara não é a mesma coisa que ter uma doença incurável. Então é muito específico isso. Ambas elas requerem muito cuidado. É importante que tenhamos bastante cuidado. É importante que a gente possa dar bastante atenção a esse processo. Mas nem sempre quando a gente tem uma, a gente está desenganado. Vamos dizer assim, eu vou morrer. Não, não é isso. A coisa é muito diferente. Hoje nós temos notícias de pessoas que se curaram de câncer e inúmeras doenças que ninguém imaginava que tivesse cura. Então nós temos notícias de pessoas que conseguiram esta cura. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Até inclusive pessoas com HIV AIDS hoje já são consideradas e temos muitas pessoas, eu tenho pacientes que são indetectáveis. Então, não existe mais a manifestação do vírus, mas ele precisa continuar se tratando para que esse vírus não torne a aparecer e a se manifestar de um modo mais dificultoso, mais pesado, ok? Na minha prática clínica, o que eu mais tenho observado é a dificuldade que algumas pessoas têm de conviver realmente com as suas patologias. Os sintomas que elas apresentam na grande maioria são dor, limitação de movimento, racho cutâneo, às vezes a pessoa fica com a pele muito cheia de... como se fossem espinhas, tá? Algumas pessoas como se tivessem espinhas, pústulas, a atrofia dos membros, pessoas que são acometidas por paralisia, né? Ou hemiplegia dos membros é uma dificuldade muito grande. Perda de memória, dificuldade de concentração, perda de equilíbrio, entre inúmeras outras dificuldades que os meus pacientes apresentam. Na grande maioria dos casos, o portador de uma doença mais séria,
ele apresenta também uma tendência a entrar num estado depressivo. Então, o que que acontece? Isso pode acabar, né, agravando o estado de saúde do paciente por conta do seu processo depressivo, o que pode dificultar o tratamento, tornando cada vez mais difícil de tratar e até mesmo, se houver cura, até mesmo de curar. Esse é o momento do paciente, é um momento muito delicado e ele é compreensível, visto que o mesmo ele começa a perceber o quê? Eu estava bem e eu vim num processo em que eu não vejo melhora e eu estou ficando cada vez pior, eu não estou legal. Isso vai me colocando, ou seja, colocando a pessoa numa condição de inferioridade, se sentindo mal, desistindo de lutar, e um processo depressivo bastante importante que nós observamos aí. Isso não pode acontecer num tempo muito grande. É importante você ficar deprimido? Às vezes, lógico, todos ficamos. É importante, devemos ficar para a gente poder dar uma refletida, pensarmos no que precisamos fazer e termos uma nova possibilidade de ação. O que não é legal, o que não é bacana, é você se manter nesse processo depressivo. Uma vez que você se mantém num processo de uma emoção exacerbada, a tendência é que você fique pior, que você fique muito mal. E isso não é bacana. A gente tem que entender também que as pessoas elas querem caminhar na vida com perspectivas, com possibilidades. Então, quando ele começa a perceber, esse paciente, que a melhora dele está muito complicada, ele começa a caminhar na vida sem uma visão de perspectiva de melhora em relação à sua saúde e todos os outros segmentos. Ele começa a se abandonar. E isso é um dos motivos que faz com que muita gente até abandone alguns dos tratamentos. Os tratamentos nem sempre são tratamentos curtos. Eu não posso chegar para o meu paciente e dizer, olha, o seu tratamento é de 5 sessões, 10 sessões, 15... Eu não tenho condições de dizer isso, porque cada pessoa é um universo diferente. Cada pessoa, ela apresenta uma resposta diferente. Independente de qualquer coisa, se eu estou olhando para a pessoa no todo, eu tenho que ir tratando essa pessoa de acordo com as respostas que ela me apresenta. E na conversa, no atendimento, nos procedimentos adequados, na orientação, pedindo que essa pessoa se mantenha num acompanhamento médico, tá, ocidental, que é importante, porque nós somos um complemento de todo esse tratamento. E a tendência é contribuir para o pronto restabelecimento. Eu penso também que não seria possível proporcionar alívio para as pessoas, né, e até mesmo qualidade de vida, se não houver um trabalho que também esteja muito embasado na questão espiritual, na questão emocional. O que eu penso? Que nós somos energia e matéria. E que nós podemos também afirmar que nós somos o quê? Uma matéria energética. Possuímos corpos sutis que completam a composição de todo o nosso sistema físico-energético. Na nossa medicina, a medicina chinesa, nós temos eu falo que é o tratado, a nossa Bíblia, a Bíblia do acupunturista chamada do Imperador Amarelo. Né? E no capítulo 58 do Lin Shu, ele diz o seguinte, ou ele deve ter algo detestável ou algo admirável dentro do seu coração, que tornem o sangue e a energia confusos. O que ele está tentando dizer para nós aí? Que de repente alguma emoção muito densa se apoderou daquela pessoa e ela não consegue lidar com aquilo, o que faz com que o seu corpo adoeça. Então, se deixou o sangue confuso, isso é uma passagem de milhares de anos, ela é muito antiga. Deixar o sangue confuso, ou seja, a circulação do sangue, ela modifica-se. Ela não vai acontecer de uma forma adequada porque o fluxo energético daquele corpo, daquela pessoa, não vai acontecer, não está acontecendo adequadamente por conta de um processo de uma alteração emocional. Então, o que eu penso? Que todo e qualquer tratamento, ele deve ser sempre holístico. Por que holístico? Holístico vem do grego, holos, que significa o quê? Inteiro, todo.
onde o sistema como um todo determina como as partes se comportam. Então, com essa linha de pensamento, eu observo que diferentes pacientes que são atendidos em meu consultório, eles apresentam respostas bem bacanas quando eles aceitam esse tipo de tratamento, quando eles se colocam verdadeiramente num processo de compreensão, de conscientização de que há necessidade também de uma mudança comportamental, de uma mudança mental, de uma mudança de padrões, de hábitos, para que a doença possa sair e entrar uma nova energia, uma energia de cura, uma energia de serenidade, ou uma energia de tranquilidade ou menos dificultosa na sua caminhada. A grande maioria dos casos nós sabemos que não haverá a cura, mas há grandes técnicas muito eficazes que podem tratar também sintomas e sinais, proporcionando no mínimo qualidade de vida. Então, se você quer ter qualidade de vida, se você está buscando uma melhora para o seu processo, para o seu problema, a sua patologia ela é rara, ela é difícil de tratar, ela é difícil de curar, me procura. E a gente vai conversar, vou fazer uma avaliação e nós vamos tentar cuidar de você com todo carinho, da melhor maneira possível, dentro do pouco e do muito que todos nós juntos conhecemos e podemos atribuir. Meu nome é Sara Sena, contatos 940 81 9970. Gratidão.